No silêncio, Deus trabalha. Mesmo na terra seca, há sementes escondidas. O invisível se torna vida. Onde ninguém via esperança, Deus faz nascer o novo. É tempo de florescer. O que era morte se transforma em vida. Do oculto ele revela a beleza. Tudo se renova em Cristo. Do nada ele faz tudo. Do pouco ele gera muito. E do escondido ele faz florescer. Hoje florescemos plenamente livres e cheias do Espírito Santo. Em Cristo levantamos a nossa voz, nossa fé e o nosso destino. Tudo que estava escondido, Ele transforma em vida e abundância. O Espírito do Senhor nos chama para um novo tempo. Há um mover dos céus liberado sobre essa geração de mulheres. O inverno acabou, as cadeias caíram e chegou o tempo de florescer. Florescer não é apenas beleza, é vida que brota no impossível. É o sobrenatural de Deus rompendo em meio ao deserto. Onde havia estéril, haverá fruto. Onde havia choro, nascerá riso. Onde havia morte, florescerá vida. O Senhor está despertando mulheres cheias da sua glória, raízes firmadas na palavra, fragrância do céu exalada na terra. Prepare o seu coração, porque nesse lugar o vento do Espírito vai soprar. E quando ele sopra, nada permanece seco. Esse é o tempo profético de florescer. Aleluia! Graça e paz, mulheres lindas, preciosas, ungidas, escolhidas de Deus para um tempo como esse, amém? Amém, gente? Vocês estão com sono? Não, né? Aleluia, glória a Deus, Deus é maravilhoso, amém? Quantos estão recebendo de Deus aqui nessa conferência? Levanta a mão. Você pode falar obrigada a Jesus? Aleluia, nós cremos que as fontes dele não param de jorrar, amém? Ele tem mais para cada uma de nós. E eu quero trazer uma mensagem nessa tarde ao seu coração também. Daqui a pouquinho nós temos a pastora Esther, a pastora Leila. E eu tenho certeza que cada palavra será uma semente poderosa no seu coração que vai produzir muitos frutos, amém? O tema dessa mensagem é: o seu destino é florescer. Vira para essa mulher linda, cheirosa, maravilhosa que está do teu lado e fala para ela: o seu destino é florescer. Não vamos fazer acepção de pessoa. Vira agora para quem está atrás de você e fala para ela: mas vamos lá, senão todo mundo vira para trás. Para do outro lado, o seu destino é florescer. Glória a Deus. Eu quero começar lendo um texto que está em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 11. Fala assim: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra. E assim foi. Queridas, desde o começo da criação, Deus estabeleceu um princípio muito poderoso: que toda semente carrega um destino. Existem vários tipos de sementes. Sementes bem pequenininhas, como do grão de mostarda que Jesus chega a fazer, dar um exemplo com ele. Existem sementes maiores, mas cada uma delas vai cumprir o seu propósito nessa terra. Cada uma delas tem um destino.
E não importa se elas são uma semente pequenininha, se elas são uma semente pequenininha, frágil, insignificante, dentro dela existe tudo o que ela foi criada para ser. Uma flor, uma árvore frutífera, talvez um jardim. Tudo segundo a sua espécie. E, sabe, nós temos aqui eu vou precisar de ajuda. Uma voluntária aqui para me ajudar, segurar o microfone para mim. Eu tenho uma semente bem pequenininha. Pode tá mais aqui. Bem pequenininha aqui na minha mão. É uma semente de girassol. Quem aqui acha bonito um girassol? E para esse girassol nascer, primeiro, gente, eu vou colocar a luva, já que eu vou trabalhar com a terra, né? Vamos lá. Ai, meu Deus, vou passar vergonha aqui, né? Porque estou com a pastora Leila, que é especialista. Eu não sou muito boa nisso, mas eu sei que para a semente cumprir o seu destino, você tem que chegar mais um pouquinho, ela vai ter que ser plantada primeiro. Ela vai ter que ser plantada. Então, eu não vou cavucar muito não, mas eu vou colocar ela aqui. E, ok. Vamos dizer que ela está no lugar certo. Ela vai ter que passar por um processo. Ela vai ter que enfrentar a escuridão da terra. Esse lugar tão escondido, muitas vezes solitário. Esse lugar que é tão silencioso muitas vezes. Para que ali, essa sementinha, ela possa começar a germinar e começar a crescer. Vamos lá. Já fiz a minha plantação, né? Pode, obrigado, Pati. Gente, a semente, ela não precisa correr atrás daquilo que ela vai se tornar. Uma semente de girassol, ela não precisa fazer força para se tornar um girassol. Ela só precisa ser plantada e receber os cuidados adequados. Esperar, claro que vai ter que regar, vai ter que ter perseverança em regar ela, em expor ao sol. E esperar a estação certa, o tempo certo. Existem plantas que florescem muito rápido, não é verdade? Outras demoram muito. Outras demoram meses, anos para florescer. E da mesma forma, nós também carregamos sementes. Nós recebemos sementes de Deus. Você recebeu sementes do Papai Celestial. Você recebeu dons. Você recebeu sabedoria. Você recebeu habilidades. O Senhor, Ele colocou dentro de você promessas. E mesmo que pareçam adormecidas, mesmo que pareça que você está escondida, como essa semente está escondida aqui, nesse vaso com terra. Mesmo que você esteja passando por uma estação, aonde você está esperando e esperando. A verdade, querida, é que o seu destino é florescer. Deus, Ele não deseja que você fique na sala de espera para sempre. Quantas aqui já se sentiram numa sala de espera? Credo, gente, tão pouquinha gente assim. Glória a Deus, né? Credo, falo porque eu já me senti tantas vezes e nesse momento eu estou me sentindo nessa sala de espera. Quando estamos passando por processos, parece que nós estamos em uma sala de espera. Às vezes a gente entra naquele consultório, né? E a gente fala assim, ai, vai ser rápido. Ai, passa meia hora. Nada.
1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Fala, não é possível. Gente, e existem salas que demoram meses, anos. Mas existe uma verdade. É que o Senhor, Ele sabe muito bem o que Ele colocou dentro de você. Ele sabe muito bem aquilo que você foi criada para ser. Então, nós temos que abandonar a tendência de nos compararmos com as outras flores, com as outras árvores. Às vezes, você vê uma irmã do seu lado que está florescendo. E você fala, Senhor, essa irmã já está vivendo essa promessa, já está vivendo esse milagre. E eu, Senhor, eu estou aqui esperando há tanto tempo. Mas o Senhor, Ele sabe qual é o processo. Ele sabe qual é o propósito para o qual você foi criada. E nós somos pessoas diferentes. Quando você olha, por exemplo, para um ipê, essa época agora, né, eles começam a florescer, e um mais lindo do que o outro. Eles têm uma beleza singular, mas uma mangueira, ela não se compara com um ipê, porque ele é tão colorido. E o ipê, ele não se compara com uma mangueira, porque ela tem frutos tão suculentos e doces. Deus nos criou de uma forma singular para um propósito único, amém? Amém? E hoje eu quero olhar para a vida de uma mulher que tinha tudo na vida dela para não florescer. Hebreus capítulo 11, versículo 1, fala assim: pela fé também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Ah, Sara. Sara, uma mulher estéril, avançada em idade, uma mulher marcada pelo tempo, pelas frustrações. E essa mulher recebeu poder para ser mãe, indo contra todas as estatísticas humanas. É lindo isso. É lindo ver como Deus, Ele gosta, de fato, de contrariar a lógica humana. E existia uma semente, uma promessa que o próprio Deus tinha plantado dentro de Sara. Sara, ela recebe a honra de fazer parte da galeria dos heróis da fé, que está em Hebreus capítulo 11. A Bíblia fala do seu esposo e depois fala dela também. E ela se torna para nós uma mulher, o exemplo de uma mulher que floresceu por várias estações da sua vida, que passou por várias estações da sua vida e viveu um florescer. E experimentou esse florescer em Deus. E eu amo o fato, queridas, que Deus faz questão de ressaltar o nome de Sara ao lado de Abraão nas Escrituras, como esse exemplo que nós podemos nos inspirar. E caminhando pelas linhas da história desse casal, nós vemos a mão poderosa de Deus agindo. E percebemos que o maior interessado no nosso florescimento é o próprio Deus, amém? Ele é o maior interessado em ver você florescer, em ver você dando frutos, em ver você manifestando a beleza de Cristo nessa geração. Eu quero trazer algumas verdades poderosas ao seu coração nessa tarde. E a primeira delas é que Deus planta promessas em terrenos improváveis. Deus planta promessas em terrenos improváveis. Você pode virar para essa irmã linda do seu lado e falar assim: amada, Deus planta promessas em terrenos improváveis. Deus planta promessas em terrenos improváveis. Fica tranquila.
Isaías capítulo 51, versículo do 1 ao 3. Fala assim: ouçam-me, todos que procuram justiça, todos que buscam o Senhor, olhem para a rocha da qual foram cortados, para a pedreira de onde foram extraídos. Sim, pensem em Abraão, o seu antepassado, e em Sara, que deu à luz a sua nação. Abraão era apenas um quando eu o chamei, mas o abençoei e o tornei uma grande nação. O Senhor voltará a consolar Sião e terá compaixão de suas ruínas. O seu deserto florescerá como Éden, a sua terra desolada como o jardim do Senhor. Ali haverá alegria, exultação e cânticos de gratidão encherão o ar. Uau! Diga uau! Eu me empolgo muito. Eu me empolgo muito com essa palavra. Deus nos encoraja a olhar para Abraão e Sara. Ele fala: olhem para a rocha do qual vocês foram cortados. Pensem em Abraão. Meditem sobre a vida de Abraão. Meditem sobre a vida de Sara, que deu à luz a sua nação. Uma mulher estéril deu à luz a uma nação chamada Israel. Aleluia! Aleluia! Deus tornou eles pai e mãe de nações, indo contra todas as probabilidades humanas. Agora, queridas, porque nós temos a tendência de olhar para o cenário ao nosso redor e pensar: ah, impossível. Ah, isso não tem como acontecer. Ah, só Jesus na causa. Mas é um só Jesus na causa, assim, sabe? Tão lamentável. Como assim? Porque às vezes a gente tem a tendência de olhar para nós mesmas. Nós olhamos para nós e pensamos: ah, quem sou eu? Nós olhamos para as nossas incapacidades, nós olhamos para as nossas inseguranças, nós olhamos para as nossas fragilidades humanas, e nós esquecemos que nós temos um Deus tão grande, que faz o impossível acontecer. Um Deus que faz de uma mulher idosa, estéril, mãe de filhos. Esse é o Deus que nós servimos. Então o Senhor, Ele fala: olhem para Abraão e Sara, pelo amor de Deus, por amor de mim mesmo. Pensem nele. Pensem na vida dele. Sabe? Porque às vezes nós precisamos que Deus nos fale repetidas vezes para nós obedecermos a sua direção. Por quê? Às vezes a gente precisa: não, Senhor, se for do Senhor eu fazer isso, então o Senhor vai me confirmar. Aí Deus vai lá e confirma. Ah, não, Senhor, se for do Senhor, aí então o Senhor, Ele vai usar a boca de alguém. Gente, por que a gente precisa de tanta confirmação para fazer algo que Deus já ordenou que nós fizéssemos? Algo que Ele já pediu, algo que Ele já determinou na sua própria palavra. Às vezes tem gente buscando confirmação por algo que é um princípio. Queridas, o que é princípio Deus não vai ficar falando muitas vezes, não. Falou, está falado. Amém? Agora, se é um direcionamento, então ok, você pediu uma confirmação, mas se Deus falou, acredita, confia. Abraão era apenas um quando foi chamado. A palavra fala apenas um. Gente, naquela época não tinha igreja, não existia uma comunidade de fé
que você pudesse ali se apoiar, que você pudesse ser encorajado. Abraão não tinha um modelo humano para se inspirar. Abraão também não tinha um mapa do caminho. Abraão não recebeu um contrato assinado ali com um acordo. Deus fez o contrato, está aqui, Abraão. Não. Abraão não tinha uma versão da Bíblia para buscar orientação, gente. Mas sabe de uma coisa? Abraão tinha uma promessa de Deus plantada no seu coração. Abraão recebeu uma semente no seu coração e decidiu obedecer. E decidiu acreditar. Ele pegou Sara e falou: Sara, Deus falou comigo. É para a gente sair dessa terra. É para a gente largar nossa parentela. E a gente ir para uma terra que Ele vai nos mostrar. E Sara, como uma mulher de fé, segurou na mão de Abraão e foi junto com ele para esse lugar que Deus ainda ia apontar para eles. Eles decidiram obedecer. Sabe? Deus prometeu que faria de Abraão uma grande nação. Reis sairiam dele. Ele seria muito abençoado, teria o nome engrandecido. Mas para ele viver a promessa, mulheres plenas, ele precisou se render ao processo. Para viver as promessas de Deus, ele precisou se render ao processo. Era necessário ele abrir mão de estar com a sua parentela e amigos. Era necessário ele abrir mão do seu conforto, da sua segurança. Era necessário ele abrir mão da sua vontade para ir em direção ao chamado de Deus, a um lugar desconhecido. Parecia loucura, impossível. Mas Abraão confiou na palavra que saiu da boca de Deus. Sabe, queridas, se você tem uma promessa de Deus, você tem tudo para chegar ao seu destino. Se você tem uma palavra de Deus, você tem tudo para chegar no seu destino. O que você precisa é acreditar e obedecer a direção. Parar de focar nas impossibilidades, parar de focar nos problemas e focar na palavra. E focar na promessa que o Senhor já te fez. Ah, pastora, mas eu estou num deserto. Querida, nenhum deserto vai te impedir de florescer. Se você tem uma aliança com o Deus de Israel, nenhum deserto vai te impedir de florescer. Amém? Todas nós passamos por momentos de deserto, de esterilidade. Seja na nossa vida pessoal, na nossa casa ou no nosso chamado. Não foi fácil a gente chegar até aqui. Houve muitos desertos, houve muitas renúncias. Houve períodos de esterilidade. Houve muitas salas de espera. Houve muitos momentos em que nós estivemos escondidos. Muitos momentos em que nós nos sentimos enterrados, plantados, sabe? Mas é nestes momentos em que a nossa fé, a nossa fidelidade, a nossa perseverança, ela é testada, amadas. Assim como a semente precisa passar pela escuridão da terra, é necessário ela passar por esse processo. Assim também acontece conosco, para que nós possamos florescer. Precisamos passar pelos processos de Deus. Como uma semente, talvez você já tenha se sentido enterrada por muitas lutas. Talvez por muitos processos que ninguém viu. Só o Senhor sabe. Ei, mas eu tenho uma palavra de Deus para você hoje. Você não está enterrada, você está plantada. Você não está enterrada, você está plantada. O Senhor te plantou. O grande jardineiro do universo, Ele sabe muito bem o que Ele está fazendo.
E no tempo certo, na estação certa, você vai florescer. Se você permanecer firme, se você permanecer fiel, se você não desistir em meio aos processos, se você se render ao processo, se você confiar, você vai florescer. Amém? Glória a Deus. Toda semente que foi plantada por Deus vai florescer na estação certa. Porque existe uma estação certa. Sabe, precisamos ser mulheres com raízes profundas. É interessante que a Bíblia fala que o justo ele florescerá como a palmeira. E uma das curiosidades da palmeira é que, a palmeira do deserto, é que chega um tempo onde ela precisa esticar ao máximo as suas raízes. Ela tem raízes que se estendem por vários lados, mas ela também desenvolve raízes verticais. E essas raízes vão buscar os lençóis freáticos, onde existe água, para que ela possa sobreviver. E nos momentos de deserto, de luta, de sequidão, é nesses momentos que nós temos que aprofundar ainda mais as nossas raízes em Deus. É nesses momentos que nós precisamos ainda mais estar conectadas com Jesus, ouvindo a voz dEle. É nesses momentos que nós temos a oportunidade de ter experiências profundas com a presença dEle. Então seja uma mulher profunda, seja uma mulher de raízes profundas em Deus, sabe? Interessante também é que essa palmeira, ela suporta ventos muito fortes, ventos que algumas árvores não suportam, ventos de mais de 150 km por hora, ela é capaz de suportar, e ela pode até envergar, ela pode até, sabe, se dobrar, mas ela não quebra. Essa palmeira, ela suporta ventos muito fortes, mas ela continua firme, porque as raízes dela são profundas. E assim acontece conosco, quando somos mulheres de raízes profundas, podemos passar por tempestades, podemos passar por vendavais, mas eles não vão nos derrubar, eles não vão nos tirar do propósito. Nós podemos sim nos dobrar, sim, vamos nos dobrar para ficar de joelho na presença de Deus. Nós podemos sim, nos dobrar, mas para nos prostrarmos na presença do Rei. Mas nunca para desistir, mas nunca para voltar atrás, porque você é uma mulher firme no Senhor, você é uma mulher que tem aliança com Deus, você é uma mulher plena, que decidiu viver a plenitude do Evangelho, amém? A totalidade do Evangelho, por isso nada vai te impedir de florescer, nem uma tempestade, nem um vendaval vai tirar você do propósito que Ele tem para a sua vida. Quantas creem aqui? Digam amém, digam amém, dê uma aplauso ao Senhor, amém? Aleluia. Confie que o Espírito Santo de Deus, querida, Ele está conduzindo a sua história. Nós não sabemos o que acontece com a semente, nós não sabemos, nós podemos até ver, em fotos, mas esse processo é lindo e maravilhoso, assombrosamente maravilhoso. Confie que o Espírito Santo, Ele está te conduzindo nesse processo. Você não está sozinha. Como é maravilhoso saber que nós temos um Deus que está conosco em todas as etapas. Você está plantada, você está escondida, mas Ele está cuidando de você. Ele está te fortalecendo, Ele está te nutrindo. E por isso você vai conseguir vencer. E você vai conseguir cumprir o seu destino em Deus. Amém? O Espírito Santo de Deus, Ele está conduzindo a sua história. Repita comigo: o Espírito Santo de Deus está conduzindo a minha história. Eu confio nele. Amém? Aleluia. Outro ponto é que Deus transforma. Outra verdade poderosa é que Deus transforma desertos no lugar de testemunhos poderosos.
Vira para essa irmã cheirosa do seu lado e fala: Deus transforma desertos em lugar de testemunhos poderosos. Deus nos encoraja a colocarmos a nossa esperança naquilo que Ele vai fazer. A promessa é: o seu deserto florescerá como o Éden. Gente, você já parou para pensar como deveria ser o Éden? Quando nós entramos em um jardim muito bonito, muito bem cuidado, nós nos sentimos tão bem, não é verdade? Nós sentimos uma alegria, uma paz. Imagine como deveria ser o Éden. E a promessa de Deus para nós é: o seu deserto florescerá como o Éden, a sua terra desolada como o jardim do Senhor. Deus entregou essa promessa a Israel e também à sua igreja. Essa promessa é para mim e para você, amém? Essa promessa é para nós. O seu deserto florescerá. O seu assim que fez a promessa, poderia ter curado. Mas Deus precisava de tempo para moldá-los, moldar o caráter deles. Eles precisavam passar pelo processo, para que eles estivessem prontos para receber a promessa. Quando Abraão tinha 99 anos de idade, o Senhor apareceu a ele, afirmando as promessas que tinha sobre a vida dele, e mudando o seu nome de Abrão para Abraão, que é pai de nações. E Deus também disse a Abraão que o nome de Sarai estava sendo mudado. Vamos ler Gênesis capítulo 17, abre aí na sua Bíblia, Gênesis 17, ou acompanhe no telão também, pode passar esse texto. Gênesis 17, do 15 ao 16. Fala assim: Deus disse a Abraão: a Sarai, sua mulher, você não chamará mais de Sarai, porém de Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará nações. Rei de povos procederão dela. Aleluia, glória a Deus. Sabe, queridas, nomes na Bíblia são declarações proféticas. Tem uma frase de Bill Johnson que ele fala que assim como nomes ruins podem manter as pessoas num cativeiro e levá-las à destruição, grandes nomes podem liberar poder em nossas vidas e nos levar para nossos destinos dados por Deus. Aleluia. A identidade de Abraão e Sara foi transformada ao longo desses 24 anos, e Deus entregou uma identidade nova a eles antes da promessa se cumprir. Antes deles viverem um grande florescer, um grande milagre, Deus entregou essa promessa novamente, reafirmou, agora de uma forma mais pessoal para Sara. Até então tinha sido falado diretamente com Abraão, mas agora Deus falava exatamente para Sara. O nome dela estava sendo mudado. Ela passou a se chamar Mãe de Nações. Ela agora não era somente uma princesa. Ela não era apenas uma princesa para ela mesma, mas agora ela se tornava uma mãe de nações. Uma mulher da onde povos, reis sairiam da sua linhagem. Que coisa linda. Que coisa linda, gente. Agora, Deus chamou Sara de mãe de nações antes dela se tornar. Como é maravilhoso saber que o nosso Deus já nos viu, já enxergou o nosso futuro. Ele já sabe quem Ele é, quem nós somos, antes de nós nos tornarmos. E Ele reafirma a nossa identidade. Sara, ela teve os seus momentos de dúvida. Sara teve os seus momentos de incredulidade. Sara teve os seus momentos de precipitação, mas Deus não desistiu dela. Assim como o Senhor não desiste de nós.
Não podemos pensar que as nossas falhas, que os nossos fracassos assustam Deus. Claro que o Senhor, Ele quer que nós nos ergamos, nos levantemos a cada fracasso, a cada falha. Decidamos recomeçar, viver uma história diferente. Mas Deus, Ele não desiste de nós por causa dos nossos fracassos, das nossas falhas. Deus não desistiu de Sara. Eu amo esse fato de que Deus tem paciência com a gente. Senão a gente estava frita, não estava, mulheres? Sim ou não, gente? Deus tem paciência com a gente. Às vezes nós somos tão impacientes, né? Mas o nosso Deus, Ele tem paciência. Ele tem paciência. Sabe, um dia Deus enviou 3 anjos para reafirmar essa promessa para Abraão e para Sara. E esse anjo, ele falou que ele voltaria na primavera, daqui 1 ano. E Sara teria um filho. E a Bíblia fala que Sara estava à entrada da tenda, ela escutou isso. E quando ela escutou essa conversa, ela riu no seu íntimo. Ela riu. Sabe aquela risada que a gente dá quando a gente faz as contas e não fecha? A conta não fecha. Sabe aquela risada que a gente dá no nosso íntimo? E a gente fala assim, ele não sabe da minha história, ele não sabe. Não, ele não está entendendo o que está acontecendo comigo. Ela não está entendendo o que está acontecendo comigo. Então Sara fez aquela conta e falou assim, não tem mais como. Eu já passei da idade faz muito tempo. Não dá. Não tem como. Sara riu. Foi a risada da incredulidade. E olha, gente, já havia sido muito tempo em que Sara estava nesse processo, mas ela ainda falhou. E a Bíblia faz questão de ressaltar, de expor a humanidade de Sara. Porque nós, cada uma de nós, podemos estar caminhando com Jesus já há tanto tempo, mas de vez em quando ainda dá aquela risadinha por dentro. Talvez por fora você é só glória. Talvez por fora todo mundo te veja como uma mulher de fé, sapatinho de fogo. Mas quando você passa pelas tribulações, pelas lutas, pelas pressões, lá dentro vem aquele sentimento: eu não consigo, eu sou incapaz, não tem jeito, é impossível. E é maravilhoso saber que Deus não desistiu de Sara. E ela foi confrontada na sua risada. Gênesis 18, do 14, 15, fala assim: o Senhor disse a Abraão, porque Sara, 13 a 15, porque Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você, e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri, mas ele disse: não negue isso, você riu. Sabe, queridas, Sara que já tinha 90 anos. E nós não estamos aqui para jogar pedras em Sara, amém? Não estamos aqui de forma nenhuma, porque nós mesmos sabemos as nossas fragilidades, fraquezas. Nós mesmos sabemos quando às vezes nós também damos essa risadinha da incredulidade. E como é maravilhoso saber que a promessa de Deus continuou firme. Porque a promessa de Deus continua firme para você, querida. A promessa do Senhor continua firme. Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, quando Ele libera uma palavra, quando Ele planta uma semente dentro de você, para Ele já aconteceu. Para Ele já aconteceu, é só uma questão de tempo. É só uma questão de você se render ao processo. É só uma questão de você permitir-se ser trabalhada e moldada pelo Senhor. Aleluia. Como um Pai de amor, Deus sabe onde nós precisamos ser confrontadas para sermos livres daquilo que precisamos para frutificar e florescer.
Precisamos ser livres daquilo que nos prende. Existe alguma coisa que te prende ainda, mulher? Que te impede de florescer? Sara precisava desse confronto. Sara precisava ser confrontada na sua incredulidade, para ela entrar na nova estação que Deus tinha para a vida dela. Então, que hoje você permita que o Espírito Santo confronte o seu coração. O que ainda está te prendendo? O que você precisa abandonar? Qual poda você tem que permitir que Deus faça na sua vida? Porque às vezes o Senhor está podando coisas da nossa vida para o nosso bem. Pessoas, às vezes algumas pessoas que Deus tirou da sua vida, querida, foi para o seu bem. Por isso não fique com o seu coração preso, amarrado àquilo que passou. Olhe para o alto. Olhe para aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Sabe, querida, amada, como é bom saber que Deus não guarda um registro dos nossos erros e fracassos. Para Deus o que importa é quem você se tornou no processo. Sara, ela está na galeria dos heróis da fé. Sara, a Bíblia fala assim que pela fé, Sara recebeu poder para se tornar mãe de nações, porque ela teve por fiel aquele que fez a promessa para ela. Deus não guardou um registro dos seus erros, dos seus fracassos, mas Ele os redimiu, Ele os transformou e os tornou heróis da fé. E a verdade é que Ele pode fazer o mesmo por nós. Até os nossos erros podem ser redimidos, podem ser usados para algo que vai contribuir para o nosso chamado, para o Senhor ser glorificado. Sabe? Hoje Deus está resgatando o coração de mulheres aqui. Mulheres que deixaram de florescer. Mulheres que perderam a alegria por causa dos desertos da vida. Hoje o Senhor te chama a crer novamente, mulher. Sabe? Se livre de toda dúvida. Se livre de todo medo. Se livre de toda incredulidade. Se renda ao processo de Deus. Entenda que na estação certa você verá as flores nascendo, os frutos nascendo. Na estação certa. Enquanto isso, você pode se alegrar no teu Deus, encontrar satisfação nele. Enquanto isso, você pode encontrar satisfação em viver aquilo que Ele deseja que você viva. Amém? Aleluia. Terceira verdade. O seu testemunho promoverá alegria abundante e um legado para as futuras gerações. O seu testemunho promoverá a alegria abundante e um legado para as futuras gerações. Estava ele com 100 anos de idade, Gênesis capítulo 21, do 5 ao 7. Estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. Aleluia! Sara floresceu no seu deserto e Deus colocou o riso do triunfo nos seus lábios. Aleluia! O nome de Isaque quer dizer riso. Ela disse: Deus me encheu de riso, e todos que souberem disso rirão comigo. Aleluia!
Hoje eu quero profetizar, minha querida, que o Senhor Ele vai colocar a risada do triunfo nos seus lábios. Talvez hoje você esteja enfrentando um deserto, um tempo de sequidão. Talvez você esteja nessa sala de espera de Deus. Ei, mas permanece firme, porque o teu Deus vai te honrar. E na estação certa você florescerá. E o Senhor colocará um riso nos seus lábios que vai promover alegria abundante. E toda a sua família e toda a sua comunidade vai se alegrar com você, porque você vai viver um grande milagre, porque a sua promessa vai ser um testemunho para muitas e muitas pessoas, para muitas mulheres, para muitas famílias. Amém? Você pode dizer amém, dizer um glória a Deus e dar um aplauso ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Repita comigo. A promessa vai se cumprir. Deus vai encher os meus lábios com a risada do triunfo. O meu deserto florescerá como Éden. E a terra seca como o jardim do Senhor. Eu terei muitos cânticos de alegria e de gratidão nos meus lábios. Amém? O seu deserto florescerá como Éden. Aleluia. Como na vida de Sara, o seu riso vai ser multiplicado para muitas pessoas. Quando as pessoas ouvirem o seu testemunho, elas irão com você. Elas celebrarão com você. Elas farão festa com você. Pessoas se converterão ao Evangelho com o seu testemunho. Você não sabe o que Deus está construindo por meio de você. Você não sabe qual é o destino da semente que Deus plantou dentro de você. Talvez você deseje algo, mas o Senhor Ele tem algo muito maior do que os seus olhos conseguem contemplar, do que a sua mente consegue imaginar. Nós não conseguimos saber o que uma semente vai se tornar, uma semente plantada dentro de nós. Mas o Senhor Ele já viu o seu futuro. E Ele é muito bom. É um futuro de paz, de esperança, de alegria abundante. Amém. Aleluia. Sabe, o seu testemunho vai deixar um legado para as futuras gerações. Porque o que Deus está construindo em você é maior do que você. Não é só sobre você. O que Deus estava fazendo na vida de Abraão e Sara não era só sobre eles, mas dizia respeito a uma geração, dizia respeito a muitas nações que viriam por meio deles. De Sara veio Isaac, de Isaac veio Jacó, de Jacó veio Israel, e de Israel veio o Messias, o nosso Salvador. O que Deus estava fazendo na vida de Sara e de Abraão dizia respeito a nós que fomos alcançadas pelo Messias. Você não sabe o que Deus está fazendo. Você não sabe aquilo que Ele quer fazer através de você. Nós não sabemos. Sara não sabia, Sara não tinha ideia. Sara não tinha ideia que através dela viria uma grande nação. Ela apenas havia ouvido falar. E ela decidiu acreditar, junto com seu esposo Abraão. Acredite, querida. Acredite nas palavras que Deus tem falado para você. Nas sementes que Ele tem lançado no solo do teu coração. Permita que o seu solo seja um solo fértil. Por mais que você pense que o seu terreno é um terreno de impossibilidades, é nesse terreno que Deus gosta de plantar suas promessas. E porque Ele gosta de pegar, contrariar toda a lógica humana, para dizer, fui eu, não foi homem, não foi por causa dela, não foi por causa da sabedoria, da capacidade, mas por causa do meu poder. Amém. Aleluia. Aquela semente que parecia sem vida, estava carregando uma promessa geracional. Querida, o seu florescer vai tocar pessoas que você nem imagina. Você está gerando para o reino de Deus.
O que Ele vai gerar através de você vai alcançar muitas mulheres, vai alcançar muitos filhos, ministérios, vai alcançar as futuras gerações. Aleluia. Então é tempo de você se alegrar. Não espere, é muito fácil. É muito fácil a gente celebrar quando o milagre acontece, quando a gente já está vivendo florescer. Mas o nosso desafio é celebrar antes do milagre acontecer. O nosso desafio é adorar quando nós estamos passando pelo deserto. O nosso desafio é manter o nosso coração totalmente conectado ao de Deus, longe dos ruídos, dos barulhos que tentam roubar a semente que foi plantada dentro de nós. Hoje você vai receber sementes. Podem já dar sementes para elas, podem espalhar, podem ficar sentadinhas para ficar mais fácil. Essa semente é um ato profético. Toda semente carrega um destino. E o seu destino é florescer, amém? Você foi chamada para florescer. Quem pegou a sementinha pode se colocando de pé, enquanto as irmãs distribuem para quem ainda não pegou. Só quem pegou, tá? Fica de pé. Quem não pegou ainda fica sentada. Você está recebendo sementes. E essa sementinha é tão pequenininha, né? Mas dentro dela já está codificado tudo que ela foi criada para ser. E talvez você prefira chegar na sua casa e colocar numa gaveta e guardar como uma lembrança da conferência. E está tudo bem. Mas se essa semente for guardada ou for jogada no lixo, ela nunca cumprirá o propósito para o qual ela nasceu. Da mesma forma, acontece. Você já tem recebido tantas sementes poderosas no seu coração, tantas promessas preciosas. Nessa conferência você está recebendo muitas palavras que são sementes que podem produzir na sua vida tantos frutos, um florescer tão poderoso. Eu quero encorajar você a guardar essas sementes no seu coração, permitir que elas cumpram o seu destino. Você pode fechar os seus olhos. Levante para os céus essa sementinha que você recebeu. Acho que todas receberam já, né? Levante para os céus. Eu não sei. Eu não sei se você está esperando um florescer em alguma área da sua vida. Não sei se você está esperando um florescer na sua vida emocional, no seu casamento, sabe, na vida dos seus filhos, talvez na sua vida profissional, tantas áreas. Mas eu quero que você apresente diante do Senhor essa área que você está precisando florescer. Eu sei que você já está sendo regada. A palavra está regando o teu coração. Mas eu quero que você levante a sua voz agora e comece a profetizar. Com a sua voz. Comece a profetizar
Comece a declarar no mundo espiritual que você viverá esse florescer, que você viverá esse milagre, que você viverá essa promessa, que nada e nem ninguém vai roubar aquilo que Deus semeou no teu coração, que nada vai impedir que você cumpra o seu destino em Deus. Fale com o Senhor nessa hora. Erga a sua voz, mulheres. Fale com o papai. Fale com Ele. Ele está aqui. Ele está ouvindo o seu clamor. Ele está ouvindo a sua voz.